Bom dia a todos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e seja com você, meu irmão e minha irmã. O título da mensagem de hoje é o seguinte: você é o sucesso de Deus. Naturalmente que cada um de nós deseja ter sucesso na vida. Mas eu te pergunto, você realmente está assumindo o compromisso de ser o sucesso que Deus quer que você seja? Em vez de se preocupar com os possíveis fracassos, use todas as oportunidades para confiar em Deus. É muito fácil proclamar a fé enquanto a pessoa encontra-se na igreja, cercada de amigos cristãos. Mas o que acontece quando você está fora da igreja, sozinho, no meio das provações e das aflições da vida? O que acontece quando não há mais ninguém com você? Nenhum amigo, ninguém para ajudá-lo ou orar juntamente com você. Haverá momentos em que você ficará sozinho com Deus e terá que depender dele e da sua palavra. Deus vai colocá-lo nas situações que o levarão a crescer. Deus quer que você cresça. E é durante os períodos difíceis que você descobre o quanto vale a sua fé. Sem fé e dedicação a Deus, você provavelmente será derrotado. Mas haverá aquelas ocasiões na vida de cada um de nós em que parece que Satanás emprega todas as oportunidades para tentar impedir o plano de Deus em nossa vida e procura nos tornar ineficazes na vida e no ministério. Mas eu digo a você, você poderá optar por confiar em Deus e firmar-se na sua palavra, independentemente das provas ou das circunstâncias. Ou então, você fará um gesto de desespero dizendo: basta, desisto. A palavra de Deus não funciona. Mas depende de cada um de nós se teremos sucesso ou fracasso na vida. Aqueles que perseverarem em Deus serão bem-sucedidos, porque Deus não produz fracassos. As pessoas criam seus próprios fracassos quando param antes de conseguir o seu sucesso em Deus. Vamos examinar na palavra de Deus um conhecido homem de fé que transformou toda a dificuldade em oportunidade para confiar em Deus. Esse homem estava tão determinado a seguir a Deus que teve sucesso em todas as áreas da vida. Esse homem era Daniel. Daniel era dedicado a Deus de todo o coração. Nem sempre teve situação fácil na vida, mas a sua fé em Deus era firme e inamovível e lhe dava vitória em todas as situações que surgiam diante dele. Daniel foi levado ao cativeiro na Babilônia, que foi um dos maiores impérios da história. E quando Daniel foi levado para morar no cativeiro na Babilônia, tinha todas as oportunidades de fazer como os babilônios, viver como eles, adorar os seus deuses falsos e seguir suas práticas religiosas corruptas. Como cativo hebreu num país estrangeiro, não havia ninguém para obrigar Daniel a viver segundo a sua criação hebraica, nem a exigir que ele permanecesse fiel a Deus. No entanto, Daniel tomou uma decisão, e aquela decisão foi o segredo da sua vida, o segredo do sucesso. Foi na Babilônia, numa situação difícil, onde vemos a devoção inabalável de Daniel a Deus, que resolveu firmemente não se contaminar por comprometer a sua fé em Deus. Resolveu fazer somente as coisas que fossem agradáveis e certas aos olhos de Deus. Prometeu no seu coração que permaneceria fiel ao Senhor, fossem quais fossem as circunstâncias. Daniel era um homem hebreu, provavelmente da descendência real. Segundo a lei judaica,
comer das iguarias do rei contaminaria Daniel, porque violaria o seu treinamento hebraico e a sua vida. A Bíblia diz, no capítulo 1 de Daniel, dos versículos 3 a 8, disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens, sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei, e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária, das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidas por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abednego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Os israelitas consideravam contaminada a comida da mesa de Nabucodonosor, porque a primeira porção dele era oferecida aos ídolos. E da mesma forma, uma porção do vinho era derramada sobre um altar pagão. Animais cerimonialmente impuros eram usados, e o seu abate e preparo não seguiam os regulamentos da lei. À medida que a pessoa lê a continuação de Daniel, capítulo 1, verá alguns resultados da resolução de Daniel no sentido de não se contaminar, mas pelo contrário, agradar a Deus. Os versículos 17 a 20 de Daniel, número 1, diz: Ora, a esses 4 jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então, o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei. Em toda a matéria de sabedoria e inteligência sobre o que o rei lhes perguntavam, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Mas conforme veremos, as circunstâncias passaram a ser difíceis quando foram impostas contra Daniel leis e pressões, sancionadas por um rei pagão, que eram contrárias à dedicação que Daniel tinha a Deus. A fé e a dedicação de Daniel voltaram a ser testadas, porque foi feita uma proclamação que proibia que conselho fosse procurado de qualquer ser humano ou Deus durante 30 dias. Quem fizesse assim seria condenado à morte. A pessoa que desobedecesse a essa ordem do rei seria lançada viva numa cova de leões famintos. E eu pergunto a você, quantos entre nós temos arriscado ser jogados na cova de leões por causa da nossa fé em Deus? Seria uma verdadeira prova de fé, não é mesmo? Examinemos a fé de Daniel no meio de circunstâncias que provavelmente abalariam a fé até mesmo dos mais corajosos. Daniel capítulo 6, dos versículos 4 ao 28, está escrito: Então os presidentes e os sátrapas procuraram ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Disseram, pois, esses homens: Nunca acharemos ocasião alguma para acusar a esse Daniel,
se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então, esses presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e lhe disseram: Ó rei Dario, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores, concordaram que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito, que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura, para que não seja mudada, segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por esta causa, o rei Dario assinou a escritura e o interdito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas no lado de Jerusalém. 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Então, aqueles foram juntos e, tendo achado a Daniel orar e a suplicar, diante do seu Deus, se apresentaram ao rei. E a respeito do interdito real lhe disseram: não assinasse o interdito que por espaço de 30 dias todo homem que fizesse petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: essa palavra é certa, segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Então responderam e disseram ao rei: esse Daniel, que é dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia faz a sua oração. Tendo o rei ouvido essas coisas, ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo livrar a Daniel, e até o pôr do sol se empenhou por salvá-lo. Então, aqueles homens foram juntos ao rei e lhe disseram: sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas, que nenhum interdito ou decreto que o rei sancione se pode mudar. Então, o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. Selou ao rei com seu próprio anel e com um dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio. Passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel: servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel, e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles, eles esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dario escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra: paz vos seja multiplicada. Faça um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas
no céu e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Irmãos e irmãs, no versículo 10, vemos que estava firme a fé que Daniel tinha em Deus e que era inamovível a sua dedicação a ele. Em vez de obedecer a um decreto que o levaria a se desviar de Deus, adorava e louvava ao Senhor 3 vezes ao dia, conforme sempre fizera. Daniel podia fazer assim porque os seus olhos e a sua fé fixavam-se exclusivamente em Deus. Ele sabia, portanto, que Deus podia livrá-lo. Embora Daniel tivesse permanecido fiel a Deus, ainda tinha que enfrentar a cova dos leões. Mas é importante percebermos este fato, pois às vezes pensamos que quando andamos perto de Deus, não haverá provas e nem provações na vida. É possível que não haverá uma cova de leões em nossa vida, mas haverá provações que revelarão a qualidade da nossa fé. Não desista, porém a sua fé em Deus lhe dará a vitória. A fé de Daniel não vacilou quando ele foi levado à cova dos leões. A sua fé em Deus foi recompensada, porque Deus enviou um anjo para fechar a boca daqueles leões famintos. E eu digo a você, a chave do sucesso e do triunfo de Daniel contra a iniquidade do inimigo acha-se no versículo 22, que diz: o meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Em outras palavras, Daniel era inocente diante de Deus e também diante dos homens. Por isso, ainda que homens malignos se levantassem contra Daniel e procurassem destruí-lo, Deus o protegeu. Porque Daniel andava na retidão diante de Deus e também diante dos homens. Daniel foi achado inculpável da sua vida diante de Deus e por isso nenhuma trama maligna poderia vingar contra ele. Não somente isso, mas porque a vida de Daniel agradava a Deus, embora ele teve que passar por esta situação, por esta luta, por esta provação. Mas Deus o promoveu de tal maneira que se tornou um dos homens mais importantes de todo o Império Babilônico. É importante percebermos nesse trecho bíblico que, independentemente das circunstâncias, Daniel resolvera no seu coração que agradaria a Deus e colocou-se na condição certa de receber as bênçãos da parte de Deus. Por isso, eu digo hoje para você, se você se mantiver com o seu coração reto diante de Deus e dos homens, o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, cuidará também do seu caso e sempre você sairá vencedor. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Vamos orar para que nós não venhamos ficar desesperados, angustiados, aflitos, diante de lutas e provações, ainda que nós tenhamos uma vida reta e de obediência diante de Deus, tal como Daniel. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, nós procuramos a cada dia, Pai, viver na Tua obediência, firmados na Tua palavra. E sabemos que algumas vezes passamos por lutas, provações e dificuldades. Mas nós estamos aqui te buscando como sempre o fazemos, Pai. Porque independentemente das circunstâncias, das tribulações, nós sabemos que
Tu és o Deus Todo-Poderoso que pode nos dar o livramento e o escape. Tal como aconteceu com Daniel, onde o Senhor livrou daqueles leões famintos. Temos a certeza e a convicção de que o Senhor pode nos livrar de toda e qualquer situação, que nós não podemos sair pela força do braço, mas pelo poder sobrenatural de Deus. Sabemos que o Senhor pode dar-nos a vitória. Por isso, nesta manhã, eu te peço por cada pessoa que está vivendo uma situação desesperadora, uma situação em que aparentemente não há uma saída. Mas para ti, Pai, a solução para todos os problemas, porque para o Senhor não haverá nada demasiadamente difícil. E nessa manhã, como ministra da palavra de Deus, eu profetizo toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais aos nossos ouvintes, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus.